Queria pedir para o nosso líder, Diácono Kleber, orar pelo servo do Senhor. Senhor Deus e meu Pai, este é o momento, Senhor Deus, um momento preciosíssimo de ouvir a Tua palavra, Senhor, através do Teu servo, do Teu filho, o Ageu, Pai. Pai querido, toma a vida dele, cobre ele com Teu sangue, Senhor. Usa ele, Senhor Deus, como um vaso na mão do olheiro, Pai. Usa ele, Senhor Deus, não só para mim, Senhor, mas para a Sua igreja, aquilo que o Senhor tem para falar para a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Abram as vossas Bíblias no livro, na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, somente 2 versículos, o de número 24 e o de número 25. Eu dei um título para a pregação dessa noite, e o título é basicamente o mesmo título de uma campanha que teve nesse culto já faz um tempo, cujo título é Crucificando a Carne, Vivificando o Espírito, ou Mortificando a Carne, Vivificando o Espírito. E a palavra de Deus diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Nessa noite o irmão José ele trouxe no início uma palavra que está lá no livro do profeta Jeremias. E essa palavra é interessante porque fala acerca do castigo que Deus iria trazer sobre a nação de Israel, no caso a nação de Judá, por conta dos seus pecados e da sua idolatria. O cativeiro que sobreveio à nação de Judá veio com a intenção de purificar aquela nação da idolatria. Depois dos 70 anos que aquela nação passou ali dentro, eles voltaram a adorar um único e verdadeiro Deus. E nessa noite eu quero que os irmãos venham refletir juntamente comigo acerca de como nós podemos matar, crucificar a nossa carne e como nós podemos vivificar o nosso espírito. Porque nos dias de hoje, se tem uma coisa que a igreja do Senhor precisa, é ser vivificada espiritualmente. Nós estamos andando com os nossos olhos muito voltados para as coisas do mundo, muito voltado para as coisas que os homens fazem sobre a face da terra. Estamos nos esquecendo de nos voltar para Deus e de fazer a vontade dele sobre esse lugar. Desde já eu quero perguntar para a igreja, não precisa os irmãos responderem, mas os irmãos sabem o que é a carne? Antes de nós respondermos o que é a carne, que fala aqui nesse versículo, eu preciso deixar claro para a igreja que nós, como um povo escolhido por Deus, assim como Israel na antiguidade, nós temos inimigos. E quando eu falo inimigos, eu quero dizer seres ou coisas que tentam o tempo todo nos tirar do lugar onde Deus nos colocou. Eu vou citar os 3 principais inimigos da igreja, ou talvez os 3 únicos que a igreja possui. O primeiro deles, todos nós aqui já conhecemos e já ouvimos falar, é o diabo. Como a nossa irmã testemunhou, o inimigo, ele muitas das vezes lança seta contra as nossas vidas, ele se levanta contra nós, muitas das vezes com a tribulação, com a adversidade, ou com sugestões malignas. A palavra diz lá em Apocalipse 12, versículo 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Veja que a palavra diz, ai dos que habitam na terra. Nesse caso, a palavra ela não vai especificar a igreja. Ela vai dizer que todos aqueles que habitam sobre a face da terra, todos os seres humanos, toda a humanidade, têm um inimigo em comum, é o diabo. O Senhor Jesus já disse na sua palavra que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer é levar cada um de nós que aqui se encontra, bem como aqueles que se encontram lá fora, para o inferno. E ele tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que a qualquer momento Jesus vai voltar. E então ele quer cada vez mais destruir a igreja do Senhor sobre a face da terra. E ele quer levar aqueles que já estão lá fora para o inferno. Mas o nosso Senhor, ele também disse, lá no livro de Mateus,
que esta é a igreja que vai prevalecer contra as portas do inferno. Somos nós que o Senhor levantou aqui nesse lugar para ir lá fora e tirar aquelas vidas de lá, tirar aquelas vidas da garra de Satanás e trazer para o senhorio de Cristo. O segundo inimigo que a igreja possui já é o sistema mundano que há lá fora. A palavra diz lá em João 17,14: Dei-lhes, isso é o nosso Senhor falando, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O nosso Senhor veio a esse lugar, nossa irmã leu mais cedo, que o anjo anunciou o nascimento de João, e logo depois ela anunciou o nascimento de Jesus. E Jesus veio a esse mundo trazendo uma mensagem de salvação, uma mensagem de arrependimento, uma palavra divina. E aqueles que aceitaram essa palavra, nós que aqui nos encontramos nessa noite, somos odiados por aqueles que não querem seguir o padrão de vida do Senhor. Por isso que o mundo vive trazendo investidas, trazendo ideologias para tentar nos tirar dos caminhos do Senhor e tentar nos desvirtuar daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Só que a diferença, aliás, a semelhança entre o diabo e o mundo é que todos eles são inimigos que estão de fora da igreja, são externos à igreja do Senhor. Como assim, Ageu? Quero dizer que, assim como o irmão Samuel está do lado de fora e eu estou aqui, nós estamos separados. Assim é o mundo e assim também é o diabo, eles estão do lado de fora. Só que existe ainda um outro inimigo da igreja, e como já foi dito aqui, e esse é o inimigo mais perigoso, que nós devemos o tempo todo estar vigilantes. Romanos 8,6 vai dizer: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A carne é o inimigo que habita conosco, que 24 horas, infelizmente, está conosco. Ah, mas Ageu, eu sou salvo pelo sangue de Cristo, nada pode me atingir. Nada pode te atingir, mas existe uma parte de você que é totalmente oposta a Deus e que quer o tempo todo que você faça aquilo que é errado, que você faça aquilo que desagrada a Deus. Porque o que essa carne quer simplesmente é satisfazer a sua própria vontade e não satisfazer a vontade de Deus. Só que a palavra diz que aqueles que se inclinam para a carne recebem a morte, mas os que se inclinam para o Espírito recebem a vida e a paz. Então, nessa noite eu quero trazer para os irmãos como nós podemos mortificar essa carne e como nós podemos vivificar o nosso espírito. A palavra diz em Colossenses 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu não vou ater a essa lista que Paulo traz aqui nessa epístola, mas eu quero trazer para os irmãos o termo que ele fala. O que é mortificar? Mortificar é matar. Matar é tirar a vida. Certa vez, minha avó, ela trabalhou numa casa de uma senhora, lá para o lado de Jacarepaguá, e a casa ficava num terreno muito grande. E aí tinha uma árvore, né, e tinha um ninho. Aí caiu um passarinho daquele ninho, o passarinho ficou com a perna quebrada. Aí pegaram o passarinho, né, e como eu acompanhava a minha avó, me deram um passarinho. E aí, num certo dia, aquele passarinho estava piando muito. Piando, chega e irritava. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma colher com um pouquinho de arroz, né, arroz, o grão, e dei para o passarinho comer. E aí eu percebi que o passarinho, ele parou de piar. Só que quando eu fui ver que o passarinho parou de piar, eu percebi que ele estava todo estiradinho, durinho, estava morto. Aí eu pensei, matei o bichinho. Era Chico o nome dele. Enquanto aquele passarinho estava vivo, eu escutava o piar dele. Aquele bicho, aquele animal tinha uma certa influência em minha vida, porque eu escutava o piar dele. Mas quando ele morreu, ele parou de piar. Ele parou de ter influência sobre a minha vida. É a mesma coisa com a carne. Enquanto a carne ainda está viva, ela vai ter uma certa influência sobre nós, seja grande ou pequena. Mas quando nós começamos a mortificar a nossa carne, a influência dela vai diminuindo, ao ponto de ela não conseguir nos levar, como a palavra diz aqui, para a morte. Só que se os irmãos forem atentar juntamente comigo, o versículo 24 que nós lemos vai dizer que
os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por que é que Paulo ele resolve tomar como exemplo uma morte como a crucificação? Por que é que Paulo ele não fala, os que estão em Cristo matam a sua carne com a espada, matam a sua carne com pedras, como foram mortos muitos dos discípulos do Senhor? Mas por que a crucificação? Existem pelo menos 3 motivos pelos quais Paulo ele vai trazer especificamente a morte por crucificação. A palavra diz lá em Gálatas 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O nosso Senhor era inocente, o nosso Senhor era justo, ele não merecia ter morrido na cruz, mas ele simplesmente aceitou ser tido como uma maldição para morrer em nossos lugares. Só que quando Paulo fala, crucificai a sua carne, ele está querendo dizer o seguinte: a carne que há em cada um de nós é maldita. É algo que está em nós, mas que é totalmente errado, que nós precisamos de uma vez por todas tirar. Só que também, quando nós vamos pesquisar, nós vamos ver que o processo da crucificação é um processo muito doloroso. Vemos isso quando os evangelhos relatam a morte de Jesus. E uma das coisas que é preciso destacar é que a crucificação ela é um processo muito demorado. O Marcos vai escrever o seguinte, lá no capítulo 15, no versículo 43 em diante: chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Marcos é o único dos evangelistas que vai escrever que o governador Pilatos ele se maravilhou com a morte de Jesus por conta do tempo. Quando alguém era pendurado numa cruz, ele demorava horas e mais horas para morrer. Porque enquanto ele estava pendurado, ele ainda continuava respirando. E toda vez que ele respirava, aquilo que estava prendendo ele apertava o seu corpo. E ele tinha que o tempo todo ficar fazendo movimento. E isso demorava horas e mais horas. Só que Jesus, ele morreu em 6 horas. O que Paulo também está querendo dizer aqui nesse versículo, quando ele fala crucificai a sua carne, é o mesmo que dizer o seguinte: esse processo é um processo demorado. Não é um processo que vai acontecer de uma hora para outra. É um processo que vai levar um tempo. Na verdade, a carne ela só vai ser plenamente mortificada em nossas vidas ou quando morrermos ou quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, a palavra de Deus diz que aqueles que o servem serão transformados, terão seu corpo mortal transformado em corpo glorioso. Só que percebam também que Paulo ele vai dizer o seguinte: os que são de Cristo crucificam a sua carne. Paulo ele não diz os que são de Pedro, os que são de Paulo, os que são de Apolo. Ele diz os que são de Cristo. O que Paulo também está querendo dizer nesse versículo é que nós só vamos conseguir matar a carne que há em nós, as vontades, os desejos que há em nós, se nós estivermos em Cristo. O profeta Isaías disse, lá no capítulo 64, no versículo 6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. O que o profeta está querendo dizer aqui, muito antes do Evangelho, do Novo Testamento chegar, é que todos os homens sobre a face da terra não conseguem se salvar. Tudo aquilo que o homem tenta fazer, todas as suas justiças, não são nada diante de Deus. O homem pode tentar fazer o que for para tentar se justificar, para tentar alcançar alguma beneficência. Não vai alcançar nada. Porque a palavra de Deus diz que tudo é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que Deus nos dá. Somos imerecedores da sua bênção, da sua salvação. Mas Ele, pelo seu infinito amor, nos deu Jesus para nos tirar do lamaçal do pecado. E aí Paulo ele também vai dizer ainda nessa mesma epístola, só que lá no versículo 16, um conselho
que é um conselho que nós precisamos seguir, para que nós venhamos conseguir matar essa carne que há em nós e vivificar o Espírito. Paulo ele vai dizer: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas o que é andar em Espírito? É preciso que os irmãos entendam que para andar em Espírito, é necessário primeiro viver em Espírito, como diz no versículo 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Jesus ele chegou para Nicodemos e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando a palavra traz aqui reino de Deus, ela quer dizer o domínio de Deus sobre a vida do homem. Nós só poderemos ser dominados por Deus, como diz na oração dominical: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós só poderemos ser dominados por Deus se nós nascermos da água e do Espírito. Se nós verdadeiramente aceitarmos o que Cristo fez e deixarmos o seu Espírito habitar em nós. E uma vez que cada um de nós aqui nasce do Espírito, somos como crianças. E nesse sentido, Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo ele passou por um processo que fez com que ele saísse do estágio de menino espiritual para um estágio de homem espiritual. A Bíblia vai dizer em Atos que ele passou 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia. Ele passou 3 anos sozinho, somente com Deus, para que ele pudesse crescer espiritualmente. Então, nós vamos entender aqui que o andar em espírito que Paulo fala, nada mais é do que crescer espiritualmente. Mas, Ageu, como é que eu faço então para crescer espiritualmente? Isso é difícil de entender, mas nessa noite eu vou tentar deixar o mais claro possível para os irmãos. Eu vou destacar aqui 5 pilares, 5 pontos que, se nós seguirmos, nós vamos conseguir crescer espiritualmente. O primeiro dele é que nós precisamos ficar firmes na palavra do Senhor. Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O que o Senhor fala para Josué é muito simples. Se você ler o que está escrito aqui na minha palavra e colocar em prática, você vai prosperar. Mas então por que a gente não lê a Bíblia? Por que a gente não procura se aprofundar mais nos conhecimentos da palavra do Senhor? Porque se nós aprendermos mais dessa palavra, nós não seremos enganados pelo inimigo. Porque, como a irmã falou aqui, o inimigo ele vai jogar dardos, ele vai jogar sugestões. Se nós não estivermos com a nossa mente ligada no que a palavra de Deus nos diz, naquilo que o Senhor nos diz, nós vamos acabar indo pela sugestão do diabo. E os outros 2 pilares que também vão nos ajudar a crescer espiritualmente é a vigilância e a oração. O nosso Senhor, ele disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor, ele está declarando: o espírito que habita em vocês, ele tem toda a força para ajudar vocês a não pecar. Mas a carne que também está em vocês, essa parte que é oposta a Deus, ela é muito fraca. Se vier uma tentação, vocês vão cair. Então, o conselho que o nosso Senhor dá é: vigiem e orem. Porque enquanto vocês vigiarem, enquanto vocês abrirem os olhos de vocês acerca do que está ao redor de vocês, enquanto vocês se aproximarem de Deus em oração, vocês vão conseguir dar lugar a esse espírito e vocês então não vão cair em tentação. E existem ainda mais 2 pilares que talvez a maioria da igreja, não os que estão aqui, mas outros irmãos por aí, talvez não deem tanta importância. Um deles é o jejum. Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29, vai dizer o seguinte: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Jesus estava no monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, e ele havia se transfigurado. Quando passa esse episódio sobrenatural da Bíblia, eles descem do monte, e eles encontram uma cena um pouco perturbadora. Havia um pai com o seu filho endemoniado, e o pai entregou esse filho nas mãos dos outros discípulos,
para que expulsassem aquele demônio. Só que os discípulos não conseguiram expulsar. Então é por isso que os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus ele vai dizer: essa casta não pode sair a não ser com oração e jejum. O que na verdade Jesus está dizendo aqui é que aquele demônio não poderia sair se não fosse com um preparo espiritual. E esse preparo espiritual, que está relacionado ao crescimento espiritual, ele só poderia vir com a oração, como nós já falamos aqui, e com o jejum. O jejum é você se apartar por um momento de alimentação, para que você venha se fortificar espiritualmente. E ainda traz os benefícios ao nosso corpo físico, porque desintoxica aquilo que há aqui dentro. E o último pilar que eu gostaria de trazer também para os irmãos é a comunhão. Talvez você pense: mas Ageu, comunhão, o que isso tem a ver com espiritual? Os irmãos conhecem muito bem o Salmo 133. Só que nós achamos somente bonito esse salmo. Nós não atentamos para o significado espiritual que ele traz para a vida da igreja. O salmo vai dizer assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que o salmista está profetizando sobre a vida da igreja é o seguinte: quando nós permanecemos em união, o Senhor ele vai mandar uma bênção sobre nossas vidas. O Senhor ele vai mandar vida sobre nossas vidas. E o Senhor ele também vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, somente para recapitular, eu já estou acabando. Para que nós venhamos matar a nossa carne, porque é preciso matá-la, as vontades que vêm no nosso dia a dia, de fazer coisas que o mundo acha normal, de fazer coisas que desagradam a Deus, nós só vamos conseguir tirar essas vontades de nós, se nós matarmos essa carne, se nós colocarmos em prática o que já foi dito aqui. E para terminar, eu queria deixar um outro versículo para a igreja. Quando Moisés chegou juntamente com o povo de Israel nas fronteiras da terra prometida, antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor fez Moisés profetizar o seguinte, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. O Senhor, ele deu duas opções para o povo de Israel. A promessa que Deus havia feito para Abraão já estava quase se cumprindo. O povo já estava à beira da bênção dele. E o Senhor vai dizer para ele o seguinte: olha só, vocês agora vão ter dois caminhos. Um caminho é o da minha palavra, é o do meu mandamento, aquilo que eu tenho preparado para vocês. O outro caminho é o caminho da morte, é o caminho da destruição. Mas agora vocês é que vão fazer essa escolha. E Deus, ele é tão misericordioso, igreja, que ele vai dizer para o povo de Israel: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Nessa noite, que o Senhor quer tratar com cada um de nós é o seguinte: o Senhor já tem colocado aqui neste lugar, desde o início desse culto até agora, que Ele quer trazer bênção para a vida da sua igreja. Mas para Ele trazer vida para a sua igreja, Ele precisa que a sua igreja tome um posicionamento. Ele precisa que a sua igreja cresça espiritualmente, para que Ele possa então derramar as bênçãos que Ele tem para a sua igreja. E nessa noite eu quero fazer um convite àqueles que se encontram aqui. Se você se encontra nessa noite fraco espiritualmente, se você precisa nessa noite de um renovo de Deus, de um renovo de poder, vem aqui nesse lugar nesta noite, porque nesse momento o Espírito Santo quer derramar uma unção, Ele quer derramar um poder. Você vai chegar na sua casa e você vai profetizar, e coisa nova vai acontecer. Venha, você que precisa de um renovo nessa noite, se achegue a esse lugar, se achegue a esse altar, porque aqui tem chuva de bênção
Oh, Deus, eis aí a tua igreja. Ela precisa de um renovo de poder, de um renovo de unção. Eles clamam. Eles sabem, Deus, que só tu podes fazer o milagre acontecer na vida deles. Então nessa noite, Pai, começa a operar no seu ser. Perdoa, Pai, os seus pecados. Deus, restaura nessa noite. Deus, derrama cura nessa noite, ó Pai. Renova os seus espíritos, ó Deus. Eu ainda quero fazer mais um convite. Se você aqui nessa noite ainda não teve encontro com Deus, se você que está nos escutando lá fora, do lado, da direita, da esquerda, é com você que eu falo. É com você que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite. Jesus, ele veio nesse lugar, nessa terra. Ele morreu por você. Ele te amou. Ele quer te salvar. Então nessa noite, não permita que o diabo te engane, porque Jesus te ama. Ele quer te dar bênção. Se você escutou essa palavra também, estando na sua casa e quer aceitar Jesus, venha aqui nesse lugar. Venha quando der, quando puder, ligue se for preciso, mas aceite Jesus como Salvador. Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, continua abençoando a cada um que aqui se encontra. Abençoa as nossas famílias, ó Pai. Abençoa as famílias da direita e da esquerda, Senhor. Deus, alcança para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Deus, eu sei, Pai amado, que o Senhor está operando nessa noite, Pai. Deus, eu sei que frutos ainda virão e entrarão por aquelas portas. Deus, então começa, Pai amado, a fazer o teu mover, ó Pai. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de surpresas, ó Pai. Deus, que nessa noite, ó Pai querido, o teu nome venha a ser exaltado. Deus, que haja testemunhos nesse lugar. Pai, continua abençoando a tua igreja. E ó, meu Rei Jesus, vem nos buscar. Vem buscar a tua igreja, ó Pai. Vem nos tirar desse lugar, Senhor. Leva-nos para a cidade celestial. Leva-nos para a Santa Jerusalém, onde nós gozaremos contigo, diante da tua face para sempre. Ó Deus, nessa noite, fica conosco, ó Pai. E eu te agradeço, Jesus, por ser um Deus tão bom, por ser um Deus tão amoroso. Fica conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus.